Mansfield, é mais um episódio. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto demais, que é a passagem do cinema mudo para o cinema falado. Mais especificamente sobre duas ou três personalidades que andaram se atrapalhando ali com a história. Tem dois filmes, antes de começar a falar de qualquer coisa, tem dois filmes que eu acho básico para vocês assistirem, que é Cantando na Chuva, que de uma forma leve, musical, gostosa, fala exatamente sobre essa passagem, né? Esse momento de loucura no mundo cinematográfico, que foi a passagem do cinema mudo para o cinema falado. E o outro, barra pesada, complicado, difícil de engolir, que é o Babilônia. Brad Pitt, Margot Robbie, que é um filme barra pesada, mas vale muito a pena assistir. E eu queria falar sobre o que aconteceu, na verdade, com as pessoas que trabalhavam no cinema mudo. Por exemplo, se você for pesquisar, tinha muita mulher dirigindo filmes na época do cinema mudo. E quando passou para o cinema sonoro, elas sumiram. Por quê? De acordo com Joan Crawford, o grande Joan Crawford, que foi uma que conseguiu sair do cinema mudo para o falado sem grandes problemas, porque tinha uma voz linda, o problema foi que quando começou a entrar muito dinheiro, os homens tiraram as mulheres da parada. E jogaram elas aonde? Nos lugares onde eles acreditavam que elas seriam mais úteis. Costureira, maquiadora, cabeleireira, editora. Coisas da década de 20, né? Mas tem algumas histórias que eu acho muito curiosas. Uma, por exemplo, é a história da Doris Dawson. A Doris Dawson era essa atriz bonitinha, uma gracinha, toda fofinha, que não conseguiu ir para o cinema falado. Ela conseguiu até fazer uns 2, 3 filmes por causa das amizades dela com a família da Loretta Young e da Sally Blame. Ela conseguiu fazer alguma coisa. E até curioso, assisti um filme chamado do acho que é o Trem Prateado, Silverstream, acho que é. Que ela não fala nada. Ela faz o filme inteiro só ali do lado, ela faz uma secretária, e daí quando ela vai falar alguma coisa, ela fala junto com todo mundo. Ah, é verdade, é verdade. Por quê? Porque a Doris Dawson tinha uma voz áspera. A voz dela era uma coisa meio áspera, ela falava um pouco assim, entendeu? E não combinava com aquela imagem bonitinha, doce que ela tinha. Então, não conseguiu passar para o cinema sonoro. Outra famosíssima que não foi para o cinema sonoro porque foi esperta foi a Norma Talmadge. A Norma Talmadge era uma grande estrela, a família inteira. Ela, a irmã que chamava Constance, a outra irmã, Natalie, casou com Buster Keaton, que também não se deu bem no cinema falado, mas isso é uma outra história. E a Norma Talmadge, ela tem uma foto famosa, olha aí, onde ela está olhando, encarando o microfone, chamado de Devil Mic, ou seja, o demônio do microfone. O que aconteceu com a Norma Talmadge foi que ela fez o primeiro filme, fez o segundo, não estava dando certo, não estava rolando, não estava indo bem, e a irmã, Constance, que não tinha se acertado mesmo com o cinema falado, ligou para ela e falou: larga a mão de ser besta, aproveita que mamãe fez ótimos investimentos com o dinheiro que você ganhou e sai fora antes que você passe ridículo. E ela fez isso. Agora, a grande curiosidade é, sabe como que a Norma Talmadge voltou à mídia? No rádio. O que atrapalhou ela no cinema, que era a voz, acabou ajudando ela anos depois no rádio. Não é engraçado? Não, não é engraçado, mas é curioso. Outra que eu acho maravilhosa é a Louise Brooks. Louise Brooks era linda, ela era a imagem da mulher moderna dos anos 20. Ela tinha um olhar sedutor, ela era na moda, ela era assim, todo mundo imitava o cabelo dela, o jeito dela, a espontaneidade, o jeito jovem dela. O que aconteceu com a Louise Brooks? A Louise Brooks, a voz não combinava com a personalidade. Ela tinha essa personalidade borbulhante, mas a voz dela era uma voz assim de uma dama da melhor sociedade. Então não combinava ela falando e dançando Charleston ao mesmo tempo. Então aconteceu a mesma coisa. Aos poucos ela foi se afastando ou sendo afastada do cinema para seguir em outra carreira. Acabou virando uma escritora, uma intelectual e saiu fora. E não tem o menor problema com isso também. Juntou bastante dinheiro. São muitas histórias. O Buster Keaton, eu já vou te dar um adianto. O problema do Buster Keaton é que ele era muito livre. Como não tinha microfone pendurado, ele podia fazer o que ele quisesse na cena, no estúdio, onde ele estivesse.
E com o cinema sonoro, com o microfone pendurado aqui, ele tinha que ficar paradinho no mesmo lugar, fazer as coisas dele ali e não combinou com a comédia dele. Idem o que aconteceu com a Clara Bow. Foi a mesma coisa. Ela fazia um monte de coisa, ela improvisava, era ela bem louca, bem pirada, e no cinema sonoro não deu. Tanto que, diz a lenda, que ela foi responsável pela invenção do boom. Porque quando o cara do microfone percebeu que não ia conseguir captar o que ela falava nos métodos normais de 1927 e 28, ele pôs o microfone numa vara de pescar e ficava seguindo ela com a vara de pescar para onde ela ia, não sei o que, embarcar. Ou seja, eles tentaram de tudo. E as atrizes e os atores também tentaram de tudo para conseguir passar para esse novo jeito de filmar, que era o cinema sonoro. Porém, uma coisa curiosa nem todo mundo estava afim. Charlie Chaplin falou, não, mas isso não é cinema, não é cinema, é a arte do visual, né? É a pantomima, não tem nada a ver a gente falar. Mas, de acordo com o personagem Joey Gillis de Crepúsculo dos Deuses, graças ao cinema sonoro, foi que as pessoas começaram a vender pipoca na porta do cinema, porque você entrava, se você não quisesse ouvir nada, você pegava 2 pipocas e enfiava no ouvido. Mas isso são histórias e mais histórias. Eu vou parar de falar por aqui, porque já são 10 da noite e eu preciso jantar. Tchau.